Macau, uma pequena península na costa sul da China, é uma região única que combina influências portuguesas e chinesas. Este território foi um ponto estratégico de comércio e cultura por séculos, mas a sua história é marcada por uma complexa disputa entre duas nações. A história de Macau como colônia portuguesa começou em 1557, quando os comerciantes portugueses estabeleceram uma base na região com a permissão do Império Chinês. Macau rapidamente se tornou um importante centro de comércio entre o Oriente e o Ocidente. Apesar de sua presença, os portugueses nunca tiveram a soberania total sobre Macau. O território estava sob jurisdição chinesa, mas administrado por Portugal, uma situação que durou por mais de 4 séculos. Em 1887, o Tratado de Amizade e Comércio reconheceu oficialmente a administração portuguesa sobre Macau, embora a soberania chinesa permanecesse implícita. O Tratado de Amizade e Comércio de 1887, formalmente conhecido como o Tratado de Amizade e Comércio Sino-Português, é um marco importante na história das relações entre Portugal e China. Este tratado foi assinado em 1º de dezembro de 1887 e consistiu em 2 documentos principais, o Tratado de Amizade e Comércio propriamente dito e o Protocolo de Lisboa. No final do século XIX, o contexto global era marcado pelo colonialismo europeu e pelo enfraquecimento das dinastias chinesas. Portugal, que tinha estabelecido uma presença comercial em Macau desde 1557, procurava consolidar sua posição frente às pressões internacionais e aos interesses imperialistas de outras potências europeias. Portugal queria garantir um reconhecimento formal de sua administração sobre Macau para fortalecer sua posição e legitimar sua presença no território. Com isso, esperava assegurar direitos comerciais exclusivos e proteger seus interesses coloniais na região. O tratado reconhecia a administração portuguesa sobre Macau. Embora a China não cedesse formalmente a soberania, concordava com a presença administrativa portuguesa. O tratado estipulava direitos comerciais mútuos, garantindo que ambos os países poderiam conduzir comércio de maneira livre e amigável. Isso incluía a isenção de certas taxas e tarifas alfandegárias. Portugal obteve privilégios extraterritoriais, permitindo que os cidadãos portugueses em Macau estivessem sujeitos às leis portuguesas, e não às leis chinesas. Esta cláusula era comum nos tratados que as potências europeias assinavam com a China durante esse período. Este protocolo complementar detalhava questões práticas relacionadas à implementação do tratado, incluindo a administração de justiça, a regulamentação do comércio e os direitos dos residentes portugueses em Macau. Para a China, o tratado representava uma concessão significativa em um momento de fragilidade política e militar. A assinatura do tratado foi em parte uma forma de evitar conflitos maiores com Portugal, que tinha apoio de outras potências europeias. O tratado solidificou a presença de Portugal em Macau, estabelecendo uma base legal para a administração que duraria até o final do século XX. As relações entre China e Portugal foram marcadas por uma mistura de cooperação e tensão ao longo das décadas seguintes. O tratado foi um ponto de partida para uma série de negociações e ajustes que culminaram na entrega de Macau à China em 1999. O tratado, ao reconhecer a administração portuguesa, também permitiu que Macau desenvolvesse uma identidade cultural e social única, marcada pela fusão das culturas chinesa e portuguesa. Este tratado serviu como modelo para outros acordos entre potências europeias e a China, onde concessões semelhantes foram feitas em troca de direitos comerciais e privilégios extraterritoriais. O século XX trouxe grandes mudanças.
Com a Revolução Chinesa de 1949 e a ascensão da República Popular da China, o status de Macau começou a ser questionado. O governo chinês nunca reconheceu a ocupação portuguesa como legítima e, durante as décadas seguintes, a tensão aumentou. Nos anos 70 e 80, a pressão internacional e as mudanças políticas levaram Portugal e China a negociar o futuro de Macau. Em 1987, após intensas discussões, foi assinado o Acordo Sino-Português, que estabelecia que Macau seria devolvida à China em 1999, sob o princípio de um país, dois sistemas. O Acordo Sino-Português de 1987 é um marco na história de Macau e um exemplo notável de transição pacífica de poder entre dois países. Este acordo, também conhecido como a Declaração Conjunta Sino-Portuguesa, estabeleceu os termos para a transferência de Macau de Portugal para a China. Durante a segunda metade do século XX, a política global e as relações entre nações passaram por mudanças significativas. Em 1974, a Revolução dos Cravos em Portugal levou à descolonização de várias colônias portuguesas. Paralelamente, a China, sob a liderança de Deng Xiaoping, começou a abrir-se economicamente e a buscar soluções diplomáticas para questões territoriais, incluindo Macau e Hong Kong. As negociações entre Portugal e China começaram oficialmente em 1986, culminando com a assinatura da Declaração Conjunta Sino-Portuguesa em 13 de abril de 1987. Ambas as partes estavam motivadas a encontrar uma solução pacífica e mutuamente benéfica para a questão de Macau. A Declaração Conjunta Sino-Portuguesa delineava os princípios e as medidas para a transição de Macau para a administração chinesa. Os pontos principais incluíam: acordou-se que Macau seria transferida para a soberania chinesa em 20 de dezembro de 1999, encerrando mais de 400 anos de administração portuguesa. Macau, sob a soberania chinesa, manteria um alto grau de autonomia, exceto em assuntos de defesa e relações exteriores. Este princípio permitia que Macau preservasse seu sistema econômico e administrativo por 50 anos após a transferência. Macau manteria seu próprio sistema legal, judiciário e econômico. A legislação vigente na época da transferência continuaria em vigor, e a Região Administrativa Especial de Macau, SRAIN, poderia fazer leis locais de acordo com sua própria realidade. O acordo garantia que os direitos e liberdades dos residentes de Macau seriam respeitados, incluindo liberdade de expressão, imprensa, associação e religião. O chefe do executivo da RAIN seria nomeado por Pequim, mas a administração local seria composta principalmente por residentes locais, assegurando uma governança mais próxima dos interesses de Macau. O acordo exemplificou uma transição pacífica e bem planejada, em contraste com outras transferências de poder que muitas vezes resultaram em conflitos ou instabilidade. O princípio de um país, dois sistemas o permitiu que Macau mantivesse sua identidade cultural única, resultado de séculos de influência portuguesa combinada com a herança chinesa. A estabilidade proporcionada pelo acordo permitiu que Macau florescesse economicamente, especialmente no setor de turismo e jogos, tornando-se uma das economias mais prósperas da região. O acordo serviu de modelo para a transferência semelhante de Hong Kong do Reino Unido para a China em 1997, demonstrando a eficácia do princípio de um país, dois sistemas. A resolução pacífica da questão de Macau fortaleceu as relações diplomáticas entre Portugal e China, promovendo a cooperação em várias áreas, incluindo comércio, cultura e educação. Em 20 de dezembro de 1999,
Macau foi oficialmente entregue à China, encerrando mais de 400 anos de administração portuguesa. A transferência foi um momento histórico, celebrado tanto em Portugal quanto na China, marcando o início de uma nova era para Macau. Hoje, Macau é uma região administrativa especial da China, com um alto grau de autonomia, exceto em questões de defesa e relações exteriores. A influência portuguesa ainda é visível na arquitetura, na culinária e nas tradições locais, fazendo de Macau um lugar verdadeiramente único. A história de Macau é um testemunho da complexa interação entre culturas e nações. A disputa entre Portugal e China terminou com um acordo pacífico e uma promessa de coexistência harmoniosa.